Se vocês não me conhecem, eu sou a Aline Almeida, esse é o canal Multiplique Suas Ideias. A peça que nós vamos aprender agora, gratuita, para quem foi chegando aí agora, é essa peça linda aqui, ó. A necessaire básica, simples, né? Olha, caixinha de leite, basiquinha, só que o segredinho dela tá todo por dentro e o que vocês vão aprender aqui, vocês vão levar pra vida, pra aplicar em peças maiores. Essa técnica eu vou explicar pra vocês, eu vou trazer pra vocês a compreensão da modelagem, para que vocês possam tentar replicar em peças maiores, em bolsas, tá? E aí, é claro, você vai replicar a ideia e testar a modelagem que você criar aí no seu ateliê, tá bom? Eu não consigo fazer todas as modelagens nos tamanhos diferentes que vocês estiverem procurando, mas eu tenho certeza que entendendo essa técnica, vocês podem aplicar aí em peças maiores que vocês queiram fazer. Olha só, ela tem uma modelagem no forro que traz a possibilidade de fazer essa divisória aqui, ó. Ela não tem ligação nenhuma, ó, totalmente desvinculada um lado do outro, não tá presa aqui pelo fundo, é um detalhe na modelagem. E vocês têm aqui esse bolsinho central, ó, com zíper também, com forro também, e que deixa essa peça com 3 espaços e de uma forma super gostosa de fazer, tá? E um bolso aqui central dividindo ela, então não é só uma peça básica, é uma necessaire maravilhosa, ótima para organizar. Então vamos lá. Essa peça que eu vou ensinar para vocês hoje, nessa medida que eu vou passar aqui para vocês hoje, eu preparei um molde de presente. Na primeira página tem as instruções, a imagem da peça e tem aqui, ó, todas as partes do molde. As partes que precisam ser unidas tem sempre uma área cinza com as instruções que é para você recortar na linha e unir, tá? Então tudo bem bonitinho na medida que você quer e com todas as informações aqui dentro com a quantidade que você vai precisar cortar de cada material. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês também, eu já tô com todo o meu material cortado. Eu vou começar preparando o bolsinho de dentro, que é esse bolso de zíper aqui no meio, ó. Esse bolsinho de zíper aqui no meio. Deixa eu explicar pra vocês primeiro sobre o molde. Esse daqui é o meu rascunho, ó, que eu fui ajeitando até ficar na medida que eu queria pra explicar pra vocês sobre o molde, ó. Esse daqui é o molde do corpo da peça. Eu quero explicar para vocês isso para quem quiser replicar em tamanhos maiores, tá? E aí você vai testar a sua modelagem aí. Esse daqui é o corpo da peça. Você vai recortar ele dobrado. Então aqui vai ser a dobra do tecido. No molde vai estar explicadinho para vocês, ó. E tá aqui, ó, escrito aqui no molde, ó, dobra do tecido, tá? E aqui em cima zíper. Tem tudo marcadinho aqui no molde para vocês. Então você vai cortar com o tecido dobrado, ó. Esse é o corpo principal, tecido dobradinho, ó. Aqui tá a dobra do tecido. Então quando eu abro ele, ele vai ficar assim, certo? Então você tendo já a ideia do tamanho do corpo que você quer da sua peça, então visualize que você quer esse espelho aqui, uma bolsa maior. Você já tendo ideia do corpo que você quer da peça, você vai fazer o desenho do seu molde, que nada mais é que essa parte aqui do corpo, ó, e ela tem um acréscimo relacionado a esse bolsinho interno. A altura desse acréscimo é a altura até onde você quer que chegue esse bolsinho, ó. Se eu quero que ele chegue aqui até mais aqui no topo, ó, então eu deixei ele com a altura aqui aproximada dessa altura aqui, tá? Lembrando que aqui é como se fosse uma caixinha de leite, certo? Ó, a altura aqui dessa parte aqui, deixa sempre um espacinho. Então é esse acréscimo que você vai fazer. Eu queria que ela chegasse até aqui, ó, porque quando você fecha a caixinha de leite, ele reduz embaixo, mas em cima ele faz esse ângulo, certo? Então o que eu aumentei aqui é relacionado ao ângulo para ele se ajustar aqui. Não é a mesma largura total aqui. Se você fizer na mesma largura total aqui, ele vai ficar um excesso aqui dentro e esse bolso fica todo sobrando. Então eu fui ajustando, eu fiz uma peça, ficou grande demais, diminuí um pouco até chegar numa quantidade que ficasse bem retinha. Então se você for fazer a sua modelagem, você vai aumentar um pouquinho o ângulo aqui e vai testar. Teste aí no material mais baratinho, tá? O meu aqui eu deixei sobrando
Eu aumentei 1,5 centímetro só em cada borda, da largura aqui desse meu fundinho da peça. Subi aqui 1,5 centímetro de cada lado e ele se encaixou bem bacana aqui, deixando a minha peça desse jeito aqui, ó. Ficou retinho aqui o meu bolso aqui dentro, fazendo só uma divisória. E isso você vai chegar numa medida, dependendo do tamanho que você for fazer essa peça, você vai ajustando. O forro desse bolsinho aqui que você fizer é exatamente essa medida, ó. Esse aqui é o molde do forro que vai aqui dentro, ó. Esse forro que vai aqui dentro é exatamente, ó, essa parte que foi feita a mais. É a mesma coisa. A única diferença é que eu adicionei 0,5 centímetro aqui embaixo, que é para quando eu fechar o fundo. E aí a parte mais larga é onde vai o zíper. A parte mais curtinha é onde eu vou costurar. E é por esse fundo que eu desvirei a minha peça. Então, por isso que eu deixei 0,5 centímetro a mais para baixo, para poder... Então, ó, dessa medida aqui, eu deixei 0,5 centímetro a mais, que é para poder fechar, costurar essa parte aqui. Então, se vocês quiserem fazer uma bolsa maior, entenda essa lógica e você pode replicar essa ideia numa bolsa chique, numa peça maior. Você vai ter que ir testando as medidas. Pode ser que você queira que ele fique mais justinho aqui, aí você vai diminuir um pouco mais. Pode ser que você queira que ele fique mais aberto, tá? Lembrando que se deixar muito, ele vai ficar sobrando e você vai ter que testar, gente. Então, vamos lá. Eu vou precisar desse molde do forro, 2 cortes. Tem uma medidinha de zíper pequena, que é para esse bolsinho. E tem também a medida, o moldezinho do forro, que eu cortei 2 vezes. Eu tô usando pro tecido principal, esse tecido aqui é um Oxford estampado. E ele já vem dublado numa sarja. Esses materiais que eu tô usando aqui são da lojinha da Jo, tá bom? E vocês podem comprar esses materiais com o cupom de desconto Costura da Felicidade. Todos eles são de lá. O forro que eu tô usando aqui é uma camurcinha que já vem dublada num TNT 80, então ela já vem estruturadinha. Como o meu Oxford já é dublado numa sarja, ele já tem uma estrutura leve. O meu forro também tem uma estrutura leve de um TNT 80. O meu corpo principal eu deixei só também no Oxford estampado dublado na sarja. Não acrescentei mais estrutura nenhuma. E eu gostei do resultado, tá? Esse daqui, ó, eu não acrescentei mais estrutura e eu gostei bastante do resultado. Então não precisei acrescentar mais estrutura. Ficou ótimo, tá bom? Tem peças que, dependendo da estrutura do seu material principal, e se você estiver compensando a estrutura também no forro, você não precisa acrescentar tanta estrutura, o que vai facilitar também costurar essa peça com os mesmos materiais que eu tô usando aqui numa máquina doméstica. Eu vou pegar agora, então, o meu tecido do forro do bolsinho de dentro. E esse daqui é o meu tecido de forro da minha necessaire, o forro principal da minha necessaire. Eu vou pegar a minha medidinha de zíper, que é uma medidinha menor para esse bolsinho aqui. Vou selar um lado, cortei a medida conforme tá no meu material. Vou selar um lado, ó. Vou entrar com o meu cursor. Já vou entrar com o cursor porque nós vamos fazer um acabamento aqui na pontinha. Peguei um retalhinho do meu forro. Esse meu tá com 5x4, mas eu até anotei no molde 6x3 para vocês, tá? Aqui é 3... que é a largura aqui do zíper. E ó, nós vamos dobrar assim, ó, as bordinhas pra dentro. E vou abraçar aqui, ó, no lado que eu entrei com o zíper. Ó, eu entrei por aqui e no mesmo lado por onde eu entrei, eu vou colocar esse acabamento. Entrei o zíper por aqui, fiz o acabamento aqui na pontinha. E aqui na outra ponta, ó, eu vou abrir um pouquinho e nós vamos fazer aquela asinha que a gente faz aqui, ó. Dobra a pontinha pra baixo e vou fazer uma costurinha prendendo ele assim, ó. Fazendo aquela dobrinha assim. Vou fazer dos dois lados e vou ficar com essa dobrinha aqui já no meu zíper. Pode colar também se vocês quiserem. Eu vou fazer uma costurinha aqui na bordinha, já segurando ele assim. Faz essa asinha aqui, ó. Então, já ficou acabamentinho aqui, acabamentinho aqui. Vou dobrar aqui ao meio. Vou fazer um piquezinho aqui, ó. Bem petitinho, tá? Lembrando que nem é o ideal fazer pique no zíper. Mas se fizer,
bem pititinho, ó, bem pititinho mesmo. E ainda vem com o isqueiro assim, ó, e dá aquela seladinha para não acontecer dele desfiar. Vou pegar aqui o meu forro, ó, vou dobrar ao meio, encontrar o centro aqui, dessa parte aqui, ó, dessa ponta continuada aqui, ó. E aí vou pegar o meu zíper, direito para baixo, centro com centro. Vou alinhar aqui e vou costurar primeiro bem na bordinha. Agora eu vou pegar o meu forro, ó, lembrando que ó, a parte mais larga é onde eu vou colocar o meu zíper. A parte que tá mais larga é a parte do zíper, ó, acompanha o mesmo formato aqui. Vou alinhar aqui margem com margem e agora eu vou costurar com margem de meio centímetro. Ó, amores, esse aqui é o meu forro, tá? Esse estampadinho. Jogo ele pra trás, ó. Estica bem aqui, ó, tecido. Agora aqui no caso é como se o meu forro fosse o meu tecido principal, tá? Ó, e esse aqui é o forro desse bolsinho central. Estico bem pra cá e vou fazer aqui uma costurinha de pesponto. Fiquei já com um lado preso, dessa forma aqui. E agora eu vou repetir aqui do outro lado. Eu já encontrei o centro do meu zíper com o centro aqui, direito para baixo. E vou fazer primeiro uma costurinha aqui bem na bordinha, prendendo o zíper no lugar. Vou pegar agora o meu forro, direito com direito, e vou costurar agora com margem de meio centímetro. Ó, vou fazer aqui o pesponto. Ó, amores, agora eu vou pegar o forrinho desse bolsinho de dentro, ó. Vou trazer direito com direito. E aqui embaixo somente eu vou costurar 2 dedinhos aqui de um lado, 2 dedinhos do outro. Eu vou deixar o restante aberto pra gente desvirar por esse bolsinho, tá? Então a gente vai virar a peça depois por esse bolsinho. Costurei aqui, ó, essa parte só de baixo, só um pouquinho aqui e só um pouquinho aqui, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, traz o forro com forro pra cá, ó, alinha aqui, margem com margem, e nós vamos costurar essa lateral até a costura que eu acabei de fazer aqui embaixo. Nós vamos costurar aqui, ó, bem na bordinha, somente até essa costura aqui, ó, até o rumo dessa costura que eu acabei de fazer aqui embaixo. Ó, alinha aqui bem certinho, margem com margem. E nós vamos fechar essa lateral assim, ó. Ó, amores, e aqui do outro lado, a mesma coisa, ó. Ficamos com o bolsinho preso aqui no meio, ó. E olha que bacana, quando você abre ele assim, ó, é o molde do corpo da minha peça, ó. Depois que a gente une aqui, ele fica o molde do corpo da minha peça inteira, ó. Lembrando que aqui eu costurei, ó, só até a costura aqui do meu fundo, tá? Só até o rumo aqui da costura do meu fundo, tá bom? E ele vai ficar assim, ó, já no formato do meu corpo principal da peça. E aqui nós temos agora o material já prontinho do forro e do tecido principal para finalizar uma necessaire comum. Ó, vou pegar aqui o meu zíper, separar em 2 partes, costuro com o direito para baixo aqui, costuro com o direito para baixo aqui. Então, primeiro eu vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha. Vou pegar o forro agora. Vou colocar direito pra baixo. Esse bolsinho aqui tanto faz se deixar ele tombado pra cá ou deixar ele tombado pra cá agora, tá? Não tem problema. Direito pra baixo, alinho aqui, ó. Borda com borda, margem com margem. Vou costurar com margem de meio centímetro. Vira a peça pro lado direito. Pra gente fazer o pesponto, tá? Deixa bem esticadinho aqui, ó. Estica bem aqui, vamos fazer o pesponto aqui. E aqui também, estica bem, vamos fazer o pesponto.
ficou assim, ó. Já tá aqui, ó, pespontadinho. Eu vou agora virar ela pro avesso. Virei ela assim, mesmo esquema tradicional de necessaire, amores, ó. Forrinho para um lado, tecido principal pro outro. Tá aqui o meu zíper, ó, eu vou alinhar ele certinho aqui, ó. Alinha ele certinho aqui, ó, lateral com lateral. E vou entrar com o meu cursor. Vou primeiro acertar as pontas aqui do zíper, ó, pra entrar com o meu cursor aqui. Vou entrar, fechar o meu zíper e entrar com o meu cursor de novo. Aqui, se você quiser, você pode colocar também uma alcinha ou uma argolinha para colocar uma alcinha de mão, tá? Pode aproveitar aqui e colocar aqui, ó, pertinho do zíper, nessa lateral. Você pode fazer isso. Ficou forrinho para um lado, tecido principal para o outro. Agora aqui, para fechar o forrinho, a gente vai ter um segredinho aqui, ó. Eu vou trazer essa costura aqui, nessa pontinha aqui, ó. Então, vocês estão vendo que aqui a caixinha de leite, ó, ela já meio que se forma aqui pra gente costurar depois, tá bom? Então, eu vou trazer aqui e aqui também, ó, do outro lado, ó. E aí, essa lateral aqui, você vai alinhar margem com margem aqui. Dessa forma, ó, vai alinhar aqui bem certinho margem com margem. Eu vou passar primeiro uma costurinha prendendo essa parte aqui, ó. Eu vou passar bem na bordinha, só pra segurar essas camadas nessa posição. Se você quiser, pode alfinetar também. Eu vou passar uma costurinha aqui na borda de segurança. Vai ficar assim, ó, presinho aqui. Agora aqui pro outro lado, a gente vai ter que puxar bem ele, tá? Porque aí ele vai dar até uma entrada aqui pra dentro, vai ficar tudo meio unido aqui no forro, tá? Ó, novamente, essa costurinha vem nessa pontinha, ó. Vem aqui na costurinha, ó. Traz o bolso aqui, ó, borda com borda desse forro. E eu vou costurar aqui bem na bordinha, prendendo ele aqui no lugar. Então, aqui ficou assim, ó. Minha caixinha de leite aqui assim. E aqui também a caixinha de leite aqui. Então, agora eu vou fechar ela do jeito tradicional. Já prendi primeiro o meu bolsinho central aqui na lateral, para eu poder fechar ela tranquilamente. O zíper que tá aqui, ó, eu vou tombar ele pro lado do forro. Ó, tombo ele aqui pro lado do forro. Encontro aqui, ó, pesponto com pesponto bem alinhadinho. E vou costurar aqui, fechando essa lateral com margem de meio centímetro. Eu vou costurar aqui, com retrocesso no início e no final. Chegando aqui no meu zíper, ó, o zíper tá tombado aqui. Ó, o zíper tá tombado aqui pro lado do meu forro, tá? Eu vou chegar aqui, ó, costurar até bem pertinho dos dentinhos, com margem de meio centímetro. Vou pular os dentinhos, ó, dei o retrocesso, pulo os dentinhos e continuo aqui no forro, com margem de meio centímetro. E vou costurar até aqui embaixo. Aqui, ó, essas preguinhas aqui, ó, da caixinha de leite, põe elas aqui, ó, pra dentro, pra você não costurar elas. Ele vai ficar tudo meio amassado aqui, ó, mas é assim mesmo, tá? E agora a gente tem aqui, ó, a caixinha de leite aqui pra fechar, só que tem esse nosso bolso aqui no meio. Ó, vou repetir aqui do outro lado, tá? Tá vendo? Agora nós vamos fechar essa caixinha de leite. O agravante aqui é só esse volume aqui desse bolsinho, que aí você tomba ele aqui para um lado, ó, e você vai conseguir costurar aqui. Se você for costurar na máquina doméstica, quando chegar aqui nesse volume, dá um pulinho, tá? Dá um retrocessinho aqui, pula esse volume e continua do outro lado, tá bom? A minha aqui costura tranquilamente de um lado a outro, sem problema nenhum, ela nem sente. Mas numa máquina doméstica, você pode pular essa parte aqui do meio, ó. Chega bem pertinho, dá um retrocesso, pula e continua do outro lado o fechamento da caixinha de leite. Ó, agora eu vou fechar a caixinha de leite aqui da necessaire, tá? Do tecido principal, ó, que tá assim, pega aqui, estica ele bonitinho e vamos costurar a caixinha de leite aqui embaixo. Ó, já pus a mão aqui dentro, abri os dois zíper e vou desvirar, ó.
Virei, esse aqui é o meu corpo, virei. Aí eu tô ainda com essa parte aqui, ó, do forro do bolsinho de zíper do meio pra fora, porque eu quero fechar aqui. Aqui você pode fechar com pontinho invisível à mão, se você quiser, ou traz a bordinha aqui, ó, dobra meio centímetro aqui a bordinha e costura bem na beiradinha, ó. Eu vou costurar aqui na máquina mesmo, com bastante cuidado para não pegar o tecido aqui de dentro. Ó, amores, o forro que eu fechei, eu só vou empurrar ele lá pra dentro, ó. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu aconselho vocês a prestar atenção, é deixar o zíper, os dois fechando pro mesmo lado. Porque, ó, o meu agora tá o zíper de cima fechando pra aqui e o zíper daqui tá abrindo pra cá. Porque eu esqueci de prestar atenção nesse detalhe. Quando for passar esse cursor aqui, lembrar de prestar atenção de deixar ele passando pro mesmo lado do bolsinho de dentro. Essas minhas etiquetinhas, que as minhas etiquetas acabaram, em breve vai chegar minhas etiquetas novas. E aí eu tô usando essas aqui, ó, que é pra colar, tá? Que ela é pra colar na peça. E eu tô colando com essa cola aqui, ó, T6000 da Tech Bond. E aí eu acho um lugarzinho que eu quero que ela fique em destaque, pode ser centralizado, de ladinho. E tô colando a minha etiqueta. Então passo a colinha aqui atrás. Ó, ela tem um biquinho, tá vendo? Essa cola é muito boa. Eu nunca tinha usado dela, mas tô gostando demais. E aí, ó, passo aqui. Ó, só deixar, a cura dela é de um dia pro outro, é de 24 horas. Então agora eu não fico mexendo 24 horas pra ela ficar bem coladinha. Então por isso que eu não recomendo também que você cole pra entregar pra cliente, porque é capaz da etiqueta cair. Olha, amores, que coisa mais linda que ficou. Eu amei. Amores, muito obrigada, que Deus abençoe, frutifique, multiplique cada vez mais na vida de vocês.